Ixi, esse eu tô bem, me assustou. Não, eu estou bem caminhando para o ótimo. Graças a Deus. Ô, gente, vocês vão vir para a festa da célula? Me organizando para isso. Me organizando para isso. Para dia 2, programando. Olha, eu não estou vendo vocês aqui, mas sejam todos bem-vindos. Jana, estou feliz de te ver. Hoje a gente vai falar uma atualização, se preparando para 2024. A gente já começa já em novembro para dar tempo de todo mundo estar, alinhadérrimo com as coisas do céu. Então, vamos começar. Hoje tem equipe de louvor, só não tem o violão. Elas vieram sem violão. A Rúbia está com violão no concerto. Vai ter louvor? A Alexia, a Rúbia e a Fátima vão fazer. Gente, então vamos começar. Vou começar orando. Estou muito feliz com os convidados. A Cíntia está vindo pela primeira vez. O Carlinhos que trouxe a Cíntia, mas o Carlinhos trouxe a Camila, agora a Cíntia, amiga dele, seja bem-vinda. A Dani e o Ricardo também, pela primeira vez, sejam bem-vindos. Sempre quando eu vou falar coisa de sobrenatural, e aí vem alguém de fora, porque vão me achar estranha, tá? Mas eu vou orar a Deus, que todo mundo tenha experiências, para que ninguém me ache estranha. E hoje, como a gente vinha falando lá no grupo, sobre se preparar. Elvira, querida, tudo bem? Nossa, Deus quer falar muito com vocês, se preparando para 2024. Então, esse é o tema da mensagem hoje, atualização, preparação. E para a gente se preparar para o ano, é com experiências do alto, experiência do céu, com o poder e a autoridade que Deus já nos deu para tomarmos posse aqui na terra de um vencedor em Cristo. Amém? Amém. Então, vamos orar. E aí a Rúbia vai fazer o louvor. Gente, antes de eu começar, vocês viram minhas emoções esse semana, né? Não, e assim, esse ano, né? A gente estava falando sobre estações, e vou falar um pouquinho disso também. Minha filha se casa em fevereiro, meu marido faz 65 anos, e a outra fica noiva esse ano. Eu falei, meu Deus, eu nem estou me adaptando ainda. Eu ainda não me adaptei ao casamento da Rebeca. E vem aí a Rúbia. Isso só é um sinal para mim, o quanto Deus tem pressa. Sabe, quanto Deus tem acelerado os processos. Segundo ponto, eu sou a prova viva, eu e o meu marido. A gente encerrou um ciclo no noivado da Rúbia, vai encerrar definitivo no casamento. Mas todas as nossas orações, do dia que a gente se converteu até agora, eu tive o sim e eu tive o amém. Nenhuma oração em nome de Jesus, eu tive não. Eu tive sem resposta. Todas eu tive o sim e eu tive o amém. Então, eu quero que você, nessa noite, você tome posse da autoridade que Deus já te delegou, Ele já entregou nas tuas mãos, que tudo que você pedir, crendo em nome de Jesus, assim será. Eu vou ler o versículo que diz sobre isso, né? E então, a gente é um testemunho de que se encerrou um ciclo na nossa vida e eu estou buscando novas coisas, novo ciclo, nova temporada em Cristo. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Deus, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Exaltamos o Senhor nesta noite. Que os céus estejam abertos neste lugar. Esse culto, ele acontece porque amamos o teu nome, porque queremos que o Senhor seja o principal convidado. Nós damos graças ao Senhor, glorificamos ao Senhor. Toma o teu lugar de honra nessa casa. Toma o teu lugar, Senhor, nos nossos corações. Seja muito bem-vindo
servindo, Jesus. Enquanto estivermos aqui reunidos em teu nome, vai ali, Senhor, onde tem alguém dessas famílias que estão aqui, enfermo, precisando de libertação, precisando de uma cura, precisando, Senhor, da tua intervenção. Vai, Senhor, ali dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito. É a tua palavra que diz que enquanto estamos aqui, o Senhor trabalha por nós. Vai ali onde tem impedimento, vai ali onde o inimigo, Senhor, está vencendo, vai trazendo vitória para o teu povo, que possamos estar aqui nesta noite descansados, que possamos estar aqui confiantes no Senhor, que possamos estar com a nossa mente, o nosso coração ligado no teu trono. Tira, Senhor, toda distração e que nesta noite a tua palavra dê frutos a 100 por um. Exaltamos e glorificamos o teu nome, que o Senhor possa receber nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. 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 Tua graça me guarda todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me libertar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que me quebrou, é sofrida, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és, eu quero na saudade. És fiel em todo tempo, tu és tão todo corpo em mim. Eu cantarei a bondade. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Me rebate todo eu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. A ti, como eu sei, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Olha ali. Assim é tudo tem.
Em todo meio da questão, não todo mundo viver, eu cantarei da bondade. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rebate, Senhor, meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Muito obrigada porque sua presença já é real neste lugar, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, que nós estamos com os ouvidos, Senhor, a mente, o coração aberto, Senhor, para ouvir a sua voz através da vida da minha mãe. Usa ela agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esvazie, Senhor, todas as distrações, Senhor, das nossas mentes, Pai, mas que as nossas mentes sejam voltadas da sua palavra nesse momento, Pai. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Anne, meu amor. Saudade de você. Oi, Rô, a paz, meninas. A paz. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo vocês tão baixinho. Sim, Rô. Então, Sim. Dri, é você que está aí, querida? Eu não abri a câmera porque meu cabelo não está colaborando. Sei bem. Saudade de vocês. Então, vamos lá. Todo mundo preparado aí para 2024, se preparando. Quem está comigo aqui há mais tempo sabe que eu já começo a me preparar no meu ano de espiritual, buscando no Senhor, em outubro. Então, chega outubro, eu já começo a me preparar para que no reino espiritual, para que eu possa colher aqui na Terra. Quando a gente é corpo, alma e espírito. Então, a gente tem a opção, é a escolha. Você quer você quer plantar na carne? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você quer colher na tua carne, que são as obras da carne, você cuida só da sua carne e aí você espera dos homens, você espera a aprovação dos homens e você espera que o seu talento você possa colher. E ali dentro das obras da carne, você vai colher. Mas como nós somos espirituais, a Bíblia diz que, como seres espirituais, o nosso reino... gente, vão me achar estranha mesmo. Mas é visitante. Cá, vem pra cá, meu amor. Puxa aí uma cadeira perto do seu marido. Aqui, ó, pega essa cadeira, põe aqui do ladinho, ó. Imagina, meu amor. Então, como seres espirituais, a gente tem que buscar no reino do céu. E o que é o reino do céu? Como eu atraio o reino do céu aqui na Terra? Oração. Eu gero no sobrenatural para que eu possa colher no natural. E qual é a minha motivação? Por que eu começo em outubro? Para me preparar para o ano que vem. E as meninas aqui sabem que estão comigo na liderança, literalmente eu não começo o meu ano. Como um ser espiritual e meu reino não é daqui,
Meu reino é do céu. Para eu começar, para eu dar um start na minha vida, para eu saber para que lado eu vou, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, no reino onde eu pertenço, eu e você, seres espirituais, quem é o rei, quem governa é Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo, ele que traz a mensagem, ele que traz a direção do alto para a minha vida e para você aqui na terra. É por isso que a gente ora, o Pai Nosso. Trazer... Poxa, senta aqui do meu lado. Aí você me ajuda. Para que eu viva aqui na terra como se fosse no céu. Quem ensinou essa oração? Jesus. Então, desse reino onde eu venho, para eu começar minha vida, para eu saber que lado eu vou, para eu começar meu ano, eu também tenho que ter direção do Espírito Santo que vem do alto. E, gente, e como o meu encontro com Cristo, ele foi tão diferente, eu entendi isso muito cedo. E todas as instruções do céu, eu praticando aqui na terra, funciona. E eu colho fruto a 100 por 1. Por isso eu estou aqui motivando você, antes de você começar o ano, e essa palavra não veio de mim, do Espírito Santo, para que você também saia daqui motivado, saia daqui cheio de expectativa de buscar no céu, de buscar direção para o seu ano de 2024. A minha motivação é porque está escrito na Bíblia, não é só porque eu sou um ser espiritual. Lá em Levítico 18, 5, ele diz assim: obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que praticar viverá por ele. Então, quando eu planto na carne, então, academia, a gente tem que se cuidar, a gente é templo do Espírito Santo, a gente tem que se cuidar. Então, quando eu treino, quando eu me cuido, eu vou colher um corpo bom, vou colher saúde. E aqui, Deus está falando, se você obedecer o meu decreto e você andar nele você viverá. Mas quais são os decretos de Deus? É o que está nesse manual. Eu sei quais são os decretos de Deus, eu sei o que eu vou colher quando eu planto no Espírito, porque está escrito aqui sobre mim. Então, isso me motiva, porque se eu obedecer, e se eu obedecer não só o que está escrito, mas aquilo que Deus ordenar eu fazer, eu vou viver nisso. E esse viver nos decretos de Deus, o que é? Bênção. Eu li a Bíblia todo ano, não sei quantas vezes. Eu começo em Gênesis, termino em Apocalipse, todo ano. 2024 vai ser tudo de novo. Estou terminando a Bíblia. Eu não vi ninguém na Bíblia que buscou no reino de Deus, que foi até Jesus, que teve um encontro com Jesus e foi fracassado. Muita gente diz aí, mas você está falando que chega Jesus e acabou o seu problema. Sim, exatamente isso que a Bíblia diz. É no tempo de Deus, mas sim, a Bíblia fala sobre os planos, os projetos de Deus para mim e para você. Por isso que eu preciso buscar no espiritual, por isso que eu preciso viver nesses decretos e nessas ordenâncias, para quê? Para que eu vivam as bênçãos celestiais. Amém? Nossa, minha garganta que está com esse ar. Só repete Levítico. Levítico 18, capítulo 18, versículo 25. Porque também, continuando nesse primeiro tópico, por que você precisa se preparar espiritualmente? Porque a carne, ela morre. Tudo aquilo que você plantar aqui, você vai deixar aqui. Tudo aquilo que você despender, vou trabalhar 20 horas, você vai trabalhar, mas as coisas vão ficar. Mas aquilo que você buscar no espiritual, ela é eterna, é para a vida toda. E sabe um conselho que a Bíblia diz que essa é a direção que eu e você precisa para abrir portas. Eu vi um vídeo essa madrugada, acordei sem ver, aí tava lá a moça falando assim, você para pra pensar que daqui a 100 anos, todo mundo... Eu vi, você me mandou, acho que alguém me mandou isso daí. Vai estar assim, morto, né? Você não vai estar mais aqui. Tipo assim, até meu filho de 10, daqui 100 anos, vai ter que não vai ter 110, não vai estar
já vai estar em outro plano. Então, assim, 100 anos é muito rápido, né? Então, a gente tem que pensar na eternidade, não? Na eternidade. Por isso que eu me preparo com a direção do reino do céu. Eu preciso me manter informado sobre a direção dele para mim, para que ele libere portas de conquista territorial. Sabe, a nossa dificuldade é associar isso. Como é que eu vou conquistar aqui na Terra? Justamente é pelo Espírito. Eu começo a gerar no sobrenatural para eu colher aqui. Mas o que o inimigo faz? Ele cega o nosso entendimento. Aonde está escrito tudo isso que eu estou falando? Bíblia. Bíblia, oração. O que eu gerar aqui, Deus vem e diz, lá em Efésios diz que todas as coisas já foram conquistadas em Jesus Cristo nas regiões celestes. Quem traz para a terra somos nós. Eu preciso tomar posse do que está escrito, eu preciso viver na palavra, como diz em Levítico. Eu tomo posse, eu chamo à existência as coisas que não são, elas passam a ser. Amém? Então, eu gero em oração para trazer o sobrenatural e colher no natural. O que liga a terra no céu? O que me liga? O que faz essa ponte? Oração. Por isso que eu preciso falar com Deus. Por isso que eu preciso conversar com Deus. As pessoas, elas cuidam do corpo, elas fazem terapia, mas tudo isso um dia vai embora. E com aquilo que eu converso com Deus, que eu alinho com Deus, eu vou deixar legado. Até conversei isso com o Ricardo. Herança ou legado? A herança é o que você planta na terra, mas o legado é o que você traz do céu para a terra. Então, gerar em oração no sobrenatural para colher no natural. Essa é a primeira chave. Por que também eu quero te motivar? Ter essa direção. Rogério, mas como é que é essa direção? Como que é direção? Direção da onde? Através de um profeta, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, como algo que a Camila ouviu no Instagram, chamou a atenção dela, e Deus está falando agora, o que é de verdade é o Espírito, porque tudo isso vai passar, você não vai estar mais aqui com 100 e tantos anos, o que você vai deixar? Então, eu preciso ouvir a direção do céu. Após eu ouvir a direção, o que Deus espera? Imediatamente colocar em prática a sua ação. Então, eu coloquei para vocês lá no grupo aquela visão que eu tive do Lava Pés, que eu compartilhei com a Sol e com a Tereza, que foi uma visão imediata. O que, meu amor? Ah, o seu celular. Eu tive a visão, e por isso que a gente precisa buscar as experiências do céu. Porque as experiências do céu, elas te fortalecem para os embates aqui da vida. Então, eu tive a visão, imediatamente ela aconteceu. Mas eu queria contar para vocês que, numa segunda visão que eu tive, isso é para que a gente entenda espiritualmente os tempos, os processos e como Deus fala. Uma hora ele dá tudo, entrega imediatamente, e outras é por parte. Eu estava aqui nessa sala orando, com a testa no chão, e eu vejo, e quando eu levanto, o Espírito Santo começa a me falar, tem um espaço largo para você. E eu me enchi de alegria, eu me enchi de virtude, já sabia até a palavra que eu ia começar a ministrar. Alarga as fronteiras, onde é um espaço largo, Deus está falando comigo em Isaías 54, eu vou transbordar para a direita e para a esquerda. E ali, naquele momento, eu comecei a ter a visão que eu estava num campo muito grande. E foi outubro todo assim, eu orando e o Senhor falando, tem um espaço largo para você, tem um espaço largo para você. E eu me regozijava e eu falava, Senhor, na oração, eu quero que esses espaços sejam todos ocupados pelo Senhor. Eu não quero estar nesse espaço largo, nesses campos abertos sozinha. Eu quero estar com o Senhor ali. Continuei a oração. Sábado, a minha filha está ministrando louvor na igreja. O Senhor continua a visão. Eu estou nesse campo, vem um cavaleiro no cavalo, me puxa e me faz andar nesse campo largo. E nesse campo largo, ele fala, lança a semente.
começa a lançar semente em cada canto desse lugar. Começa a lançar semente e ele me devolve para o lugar onde eu estava. Quando ele me devolve, várias árvores com vários frutos já estavam naquele campo. Imediatamente, eu agi. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, até o final de 2024, todo dia, eu vou lançar uma semente nesse campo. Então, ali já no sábado, eu lancei uma semente, uma oferta no TY. No domingo, eu já fui lá e dizimei uma oferta. E a oferta, ela não é só financeira. A oferta, ela é o seu tempo. Pegar o telefone, orar com alguém, ministrar na vida de alguém. Tá tudo bem, é uma semente do céu para eu colher aqui na terra. Então, é isso. Depois da visão, a ação. Eu não sei qual é o fruto que eu vou colher, mas eu já tomei posse da palavra e eu agi já. Isso é fé. Teve direção, ação. E ela tem que ser imediata. Amém? Essa mensagem aqui é legal. Também acho que vale a pena compartilhar. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Exatamente. Então, pela fé, eu já tomei a ação e eu vou semear todos os dias na vida de alguém. Por que que eu preciso buscar? Põe lá o Chico. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida é diferente do que Deus tem para fazer na sua. Eu estou vivendo numa estação de primavera. Eu e o Carlinhos, a gente está vivendo um tempo de colheita. Qual a estação que você está? Porque isso é muito importante. No tempo da colheita, sabe o que tem sido a minha oração? Já plantar a próxima. No tempo de colheita, é tempo de eu abençoar. Eu estou colhendo em todas as áreas da minha vida. E eu também preciso abençoar. Então, a direção para a minha vida é diferente da tua. Por isso que eu preciso saber qual estação eu estou vivendo agora. Para eu me preparar. Porque se a sua estação é inverno e você está de blusa curta, você vai passar frio no caminho. Só você vai saber a tua estação e qual direção do céu você precisa. Ainda que você peça para orar, ainda que você chame 365 pastores para andar com você, você precisa saber a direção de Deus para a sua vida. Eu também busco muito uma palavra profética para o meu ano de 2024, uma palavra para eu andar. Mas será que é isso que Deus tem para você? A direção que Deus tem para você? Por isso eu te incentivo, eu quero te motivar que você saia daqui. É a primeira coisa que você faça, Senhor, me mostra a estação, a semente, para que eu possa viver a colheita. E agora eu vou entrar lá na palavra. Essas foram só as motivações para você ir aí acessar o céu. A palavra está lá em Mateus 13. Na última célula, a Manuzinha trouxe uma palavra sobre semente. E ela explicou sobre o semeador, né? Que quando ele lança a palavra em você, quando ele lança uma semente em você, você tem que saber qual estação, você tem que saber que a semente é boa e o que você vai fazer com essa semente. Mais ou menos isso, né, Manuzinha? Que foi demais. Ela ministrou para mim primeiro, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu falei, Manu, você tem que trazer essa palavra na célula, e foi demais. O Lucas pregou essa mesma palavra no domingo. Aí ele trouxe para que lado? Zele pela semente. Zele. Olha essa semente. E hoje, que eu vou ministrar, que o Espírito Santo vai falar comigo e com você, é como frutificar. O foco aqui é o fruto. Então, vamos ler lá? E assim, você que escutou as 3 palavras, que é mais confirmação, porque às vezes a gente mistifica. Como é que eu sei que o Espírito Santo falou comigo? 3 vezes, Deus falando com você na mesma palavra, só se ele descer e falar, Sol,
Qual parte que você não está entendendo? Não tem como, né, gente? De novo. Mateus 13. Eu vou ler do versículo 3 ao 9. E aqui é Jesus falando. Então, Jesus está pregando à multidão. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aí ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Então, Jesus ele explica uma parábola para uma multidão. Ali no versículo 11 e 12, ele diz assim: versículo 11 e 12. Porque os discípulos perguntam para ele: por que você fala para o povo em parábolas? Que é a famosa pergunta. Gente, eu leio a Bíblia e não entendo. Exatamente o contexto aqui. Então, Jesus, ele prega de uma maneira por parábolas, para que ele conseguisse acessar aqueles que não entendiam. A vocês, eles respondem aos discípulos, aos filhos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. A quem tem, será dado. Esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Gente, muito conhecimento. Alguém cheio da palavra de Deus tem que frutificar. É isso que ele está dizendo aqui. A vocês que foi dado conhecer o reino, muito foi dado, muito será cobrado. E aqueles que não estão sabendo, e é por isso que eu preciso começar a saber, até o que não tem vai ser tirado. E qual é o nome disso? Devorador. O que rouba, o que tira a tua saúde, o que rouba o teu dinheiro, aquele que rouba a tua paz, ele que está ao teu derredor. Ah, eu sei muito, então muito vou tirar, muito eu vou acrescentar, mas eu sei pouco, quanto menos você souber, mais o inimigo vai te cegar. Lá no versículo 18 a 23, Jesus diz: portanto, não, vou lá ler o 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem. Então, felizes é aqueles que ouvem a palavra de Deus e entendem. Muitos profetas desejaram viver o que vocês estão vivendo hoje, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Estamos na plenitude dos tempos. Jesus está vivo em mim e você. Nós temos o Espírito Santo. E quantos profetas esperaram para viver o que a gente está vivendo hoje? Paulo não viveu, Pedro não viveu, os 12 não viveram. E nós somos aqueles que vivem Jesus vivo hoje. E aí ele começa a explicar a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que a palavra foi semeada na beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra,
mas as coisas dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-o infrutífero. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra, que entende, que pratica, e aí ele dá fruto a 100, 60 e 30 por um. Amém? Qual terra é você? Essa é a primeira pergunta que você tem que se perguntar para se você quer frutificar em 2024. Que terra você está? Porque eu achava que essa terra aqui era só para quem era... Esses outros que não frutificavam, era só para aqueles que não eram da igreja. E hoje eu vejo, eu convivo com muitas pessoas que estão dentro da igreja e não dão fruto. Qual é a terra que você está nessa parábola? Qual é o fruto que você quer colher? Jesus diz que para a gente dar fruto, eu preciso ser uma terra boa, que eu ouça, que eu obedeça, e aí sim, eu vou frutificar. Então, essa é uma mensagem que qual é a minha parte? Ouvir, praticar. Vou frutificar. Vamos lá, em João 15, do versículo 7 a 9. Do 7 a 9. Lembra que eu falei que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, crendo, assim será? E esse foi o versículo que houve salvação na minha vida? João 15, do 7 ao 9. Olha o que Jesus está dizendo sobre fruto. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Por quê? É só para eu viver meu bel prazer aqui. Vou pedir para eu ganhar na loteria, vou ganhar e vou viver. Para que o Pai seja glorificado, para que meu Pai seja glorificado, para que vocês possam dar muitos frutos. Por que é importante que você dê fruto? Por que Deus quer que você frutifique? Por que Deus quer fazer com que você seja alguém, que alguém olhe, que você influencie e que as pessoas vejam que algo está saindo virtude e poder de você? Por você? Para que Deus seja glorificado. Então, o dar frutos não é uma opção. Todo crente tem que frutificar. Todo alguém que busca o reino de Deus, as pessoas querem o que você tem. Financeiramente, espiritualmente, familiarmente, relacionamentos. Você tem que influenciar. E aí, qual é a tua diferença? Eu tenho um Deus. Que se eu permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em mim, tudo o que eu fizer vai dar fruto e vai glorificar o nome dele. Mas por que eu falei que o fruto é importante, é obrigação nossa dar? Lá no 15, nesse mesmo, onde ele diz que se vocês permanecerem em mim, o primeiro versículo Jesus diz sobre isso. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para dar mais a 100, a 60, a 30 por um. Pela palavra, vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Amém. Nesse capítulo, Jesus diz claramente, permaneça. As pessoas, elas vão ficando para trás. No reino de Deus, se você não está crescendo, você está retrocedendo. Você vai se embolando no meio do caminho e o final
é fardo, é cansaço. Quando Deus não está sendo glorificado na tua vida, porque você está paralisado, porque você está no mesmo lugar, como é que você vai dar fruto? Você não está no centro da vontade de Deus. E muitas vezes a gente está indo para um caminho, a gente está indo para um lugar que não é onde Deus está te levando. Não é o trabalhar demais que vai te prosperar financeiramente. Não é o se preocupar com as coisas desse mundo que vai fazer com que a tua família seja uma família bem-sucedida. No final, você vai trabalhar muito, você vai correr muito atrás do vento. E o final é cansaço. E a Bíblia diz que Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quem está vivendo debaixo das coisas desse mundo, da direção desse mundo, está cansado, desanimado, abatido e correndo atrás do vento. Qual é o lugar que Deus quer te desenvolver? Desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, você sabe? Porque é esse o lugar que mais você precisa saber. Porque se você estiver no lugar errado, se você não estiver no lugar da bênção, você não vai dar fruto. Você vai se cansar. Se você estiver correndo atrás de coisas, enquanto a Bíblia diz que, em primeiro lugar, você tem que buscar o céu, o reino, a justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não é você correr atrás das coisas. Você está buscando o contrário. Primeiro você busca o reino dos céus e as demais coisas. Elas têm que te alcançar. Para você não cansar no meio do caminho, você tem que buscar a direção do alto. E só Ele pode te responder. Só Ele pode te dar direção sobrenatural. E muitas vezes ninguém vai entender o que você vai fazer, o que Deus está falando com você. Porque é algo específico para você. A Deva deve lembrar disso, porque ela muitas vezes ela falava, eu já te vejo em outros lugares. Assim que terminou a pandemia, eu senti no meu coração de mandar uma oferta financeira para cada nação. E eu fiz isso como uma semente para o meu trabalho. E eu comecei, enviei uma oferta para uma irmãzinha lá da Ásia. Não é um trabalho, viu? Enviar oferta para o outro lado do mundo. Eu enviei a oferta para ela e eu comecei a orar. Que o meu trabalho vai para os 4 cantos. Quando Israel começou uma célula na internet, quando ele começou uma célula na Europa, vou mandar uma oferta nesse lugar aqui. Europa, vou investir aí nesse lugar. Deu uma oferta ali. Aí mandaram o Lucas para a África, o outro missionário. Vou investir na África. Foram esses 3 lugares que eu enviei oferta. Lá atrás. Sem expectativa mentira, com muita expectativa da colheita, mas nem ideia do que Deus ia fazer. Gente, hoje o meu maior cliente, aquele que me dá o maior lucro, ele está em Singapura. Hoje os projetos da minha empresa, todos, a ordem vem de lá. E eu só atendia Brasil. E numa oração, o Senhor falou, chegou o tempo, colheita. Esse ano, eu fiquei 20 dias viajando na Europa. Aonde eu fui convidada para pregar? Portugal. Suíça. E esperem que em março tem África. Era a única coisa que faltava. Amém? Por isso que você precisa, e eu estou aqui contando isso para você, para gerar em você ousadia na fé, no espiritual. Se você quer colher na terra, não é uma fezinha, deixa eu dar uma orada, deixa eu falar com Deus. Não é assim, não. Toma posse daquilo que você está fazendo para o reino de Deus, porque Ele ligado com você, é Ele que vem, quem ordena a bênção do céu para a tua vida é Ele. Seja ousado na fé.
Experimenta viver essa fé. A Bíblia diz assim, que o que é a fé? É você viver como se já tivesse alcançado. Viver com gratidão naquilo que você espera. Aí eu pergunto, o que você está esperando? Porque tem gente que já perdeu a espera, já perdeu a alegria do futuro. Se fé é viver hoje aquilo que eu quero colher ali na frente, o que você quer colher? O que você quer viver? Com Deus você tem que ser claro. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quando os homens, os heróis da fé, quando eles vinham falar com Deus, Deus dava direção. Claramente, vai para Sidom, vai para Galileia, vai para o Mar Morto. Vai. Deus é claro. Seja claro, seja ousado na sua fé. Existe uma força por trás do sucesso. Ela se chama sabedoria, nossa. E a sabedoria, a Bíblia diz que ela é mais valiosa do que ouro e a prata. Onde eu encontro a sabedoria e o conhecimento? No nosso manual do fabricante. Você não está aqui por acaso. Para gerar vida. A minha irmã passou por vários tratamentos. Quem quer ter filho pode fazer milhões de tratamentos. Se Deus não abençoar esse ventre, você pode comprar, você pode vender um apartamento para fazer tratamento. Só que é lá artificial. Seminação. Que se Deus não abençoar o seu ventre, você não gera. A Bíblia diz que a vida e a morte estão em Deus. Você pode procurar médico, você pode gastar o dinheiro que você tiver, mas quem vai ordenar a bênção, a vida no teu ventre, é Deus. Então, é no nosso manual que eu vou buscar a instrução. O que eu posso fazer? E aí a gente fica pensando que Deus está buscando os capacitados. Eu tenho capacitação, então eu vou. Deus está buscando os disponíveis. E se você não é uma pessoa disponível, não se preocupe, tem outras que são. E aí ele vai tirar a bênção que estava sobre você e vai passar para o que está disponível. Você que é cheia de capacitação e está parado, na mão de Deus você não está frutificando, aquele que não tem nada, mas ele sim está disponível, esse o Senhor vai derramar. E você vai ver o cálice transbordar. Então Deus está procurando quem está disponível. Para você ser promovido, para você dar fruto, você precisa se atualizar. Jesus está dizendo que o insucesso da semente, uma semente que não dá fruto, o marasmo, a ausência do fruto, onde nada acontece, falta de progresso, você não florescerá. Tudo que está ao teu redor estagna. A sua família para de crescer. A sua família para de dar fruto. Você é uma coluna na tua casa. O seu trabalho para de frutificar. E quando frutifica, mesmo que você está indo para um caminho todo torto e está prosperando, é uma falsa aparência. Uma hora vai cair. Então, eu preciso... Não é eu vou cruzar o braço e esperar Deus e não vou fazer minha parte. Não, vou esperar aqui em Deus. Aquele que não está disponível, está ali esperando em Deus, ele vai tirar aquilo que é bênção na tua vida. Fica aí esperando que eu vou dar para outro que quer derramar. Porque senão o Senhor não vai ser glorificado. Segundo ponto que eu preciso para frutificar: obediência. Você só vai dar fruto se você seguir a última instrução. E sabe o que eu vejo muito ao meu redor? As pessoas querem novas instruções. As pessoas querem novas coisas. Não, eu quero novo. Você finalizou aquilo que você começou? Você já obedeceu a última instrução? Você deu um check lá? Deus deu a instrução. Eu obedeci, está tudo em ordem? Não, você deixou pelo meio do caminho. Nem ora mais para algo novo. Nem ora mais para algo novo. O milagre, ele acontece no caminho. Quando você está falhando em velhas instruções, você não recebe o milagre, você está parado no caminho. Você sabe o que você tem que fazer e você não faz. E você quer algo novo do lado de lá.
O milagre, ele acontece no caminho. Quando aqueles leprosos foram pedir, veio até Jesus para pedir para cura, ele fala, vai ali no tanque de Siloé. Aconteceu no meio do caminho. Quando eles estavam indo, eles foram curados. Você precisa ter instrução e saber qual é o próximo passo para você tomar a próxima ação. Faz o que precisa ser feito e não está fazendo. Façam o que precisa ser feito e não o que está fazendo. E Deus não vai te tirar desse lugar até que você decida fazer. Então, segundo ponto, tem algo que você está atrasando? Tem algo que você sabe que você tem que fazer? Faz. Arruma a casa. Faz o que precisa ser feito. E segue para a próxima instrução, próximo passo do Senhor. Se mova, não fica parado com medo. Quando você ouve a parte de Deus, quando Deus te dá uma direção e Ele te dá uma parte, imediatamente, Ele te dá uma direção, coloca em prática aquilo que Deus colocou no seu caminho. A porta da oportunidade, ela passa uma vez só. Não perca o tempo de Deus, o relógio de Deus é outro. Caminha no tempo de Deus, persevera. Gente, essa frase que eu li no Instagram, ela não sai da minha mente. Quem não sabe terminar, não está pronto para começar. Saiba fechar ciclos. Entra 2024 sabendo finalizar. Finaliza o que você deixou pelo meio do caminho. Para que novos ciclos, feche esse ciclo, para que venha sobre a tua vida uma nova temporada. Estou terminando, tá? Terceiro ponto, vai vir oposição? Vai. Você sabe que quando você se levanta para fazer algo do céu, se levanta para vou andar em fé. No dia seguinte, na mesma hora que você falou isso, verbalizou isso, acende uma luz no inferno. Esse é o meu alvo. Agora é sobre você. Esse é o meu alvo. Por quê? Qual é o papel do inimigo? Te paralisar, oposição, resistência. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em Juízes, capítulo 1? Deus deixou os inimigos na terra para treinar o povo para a guerra. Eu amo esse versículo. Deus está nos treinando. Davi, ele só foi famoso, mesmo quem nunca leu a Bíblia, conhece Davi, sabe de Davi, porque houve um gigante. Davi só se tornou o grande Davi porque ele matou um gigante. Então, diante das circunstâncias desfavoráveis, Deus está te levantando para você vencer os desafios. A sua grandeza está em derrubar os gigantes que se levantam. Esse será o seu sucesso. A luta, ela não vai te matar, ela vai te prosperar. Enfrenta o inimigo para que você seja promovido. Quarto, você precisa estar preparado para ocupar o lugar que está indo, em vez de estar pronto somente para o lugar onde você está. Que agora você vai sair daqui, eu estou pronto. Você está pronto para agora. Você está pronto para aquilo que você vai estar lá na frente. A visão de águia que Deus já nos deu. Esteja pronto, preparado para ocupar o lugar que você está indo e não onde você está. Coração duro, ignorância. Gente que assume compromisso e falha. Trocam as coisas santas, trocam a sua palavra por bobagens. Não são confiáveis para Deus. Deus não vai entregar responsabilidades na sua mão. E a Bíblia que diz, se você não for fiel no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Se você diz, que foi o que eu coloquei no áudio, eu estava muito cansada, mas eu assumi um compromisso com Jesus. Eu posso estar cansada, eu posso estar o que for, eu vou. Muita gente não vai em compromissos, reuniões, e se comprometeram,
por bobagens, por preguiça, por cansaço. E isso desagrada o coração de Deus e me dá uma ira incontrolável com gente assim, eu confesso. Os princípios de Deus, eles não podem ser quebrados. Eles são inegociáveis. E último ponto. Aprenda com os heróis da fé. Homens e mulheres da Bíblia. Ali, a Bíblia, ela nos conta o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Pessoas de sucesso venceram obstáculos, tomaram posse da promessa e todas as promessas escritas na Bíblia se cumpriram. A única que eu estou esperando e que você está esperando para acontecer é a volta de Cristo. É a única. Não tem um tio da Bíblia que não se cumpriu. Não tem nada escrito nesse livro que a gente não tenha, que os antepassados não viveram e que se cumpriu nos dias de hoje. Tomaram posse e todas se cumpriram. Então, hoje, a decisão é sua. Você já tem as armas espirituais para que você frutifique em 2024, para que você dê frutos. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Se eu creio, se eu quero plantar no espiritual, ou se eu quero plantar na carne. E aí sim, você tem que se perguntar, você tem que se autoavaliar, você tem que fazer uma oração, e você tem que, quando você estiver planejando o seu ano de 2024, pensar no fruto. Pensar que terra eu sou, o que eu vou fazer. Porque você recebeu uma direção agora. E agora? Ação. Eu quero que o ano de 2024 vocês voltem e falem, eu tenho um testemunho para contar desse fruto que eu dei. Porque eu vou começar a plantar. Vocês já viram que o meu terreno é vasto, mas você viu quantas sementes eu vou ter que plantar para encher esse campo largo? Mas eu já comecei. Eu já comecei a minha plantação. E sabe, gente, eu coloquei ali no grupo ali da célula, de todas as coisas que nós passamos. Hoje, vocês estão vendo um fruto que foram 23 anos plantando. E a gente frutificou. Eu estou vivendo hoje a última promessa, não só da Rúbia, mas a minha irmã. Quando a minha irmã ficou grávida, e quando ela estava naquele hospital, o Senhor deu uma palavra para mim e para ela. Que eu via a minha irmã tendo um menino, minha mãe e meu pai, e a minha irmã no meio, uma manta azul na mão deles, e o Senhor mudando a nossa história. E o Senhor falou para mim que nunca mais a gente teria tristezas como eu e a minha irmã a gente passou. Essa palavra eu medito nela de dia e de noite, sabe por quê? Porque eu sou uma outra pessoa depois que o João nasceu. Eu acho que nem minha mãe sabe disso, mas o ciclo. Minha mãe encontrou meu pai aqui, um pediu perdão para o outro, meu pai não aceitou o perdão, mas minha mãe deu. Mas minha mãe deu. A minha vida financeira, a vida financeira da minha irmã, a nossa família mudou o ciclo. Estamos vivendo dias de muitas alegrias, porque eu e a minha irmã, o nosso solo foi de choro e muito choro. E a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Minha sobrinha, por alegria, eu pude ungir as mãos daquela médica que é famosa na internet, porque eu falei, aqui veio um ungido do Senhor, um profeta de Deus, um menino separado. Eu preciso ungir as mãos dessa mulher, para que essa mulher não seja só as mãos da médica, mas as mãos de Jesus, tirando o meu sobrinho do ventre da minha irmã.
E quando vem algo na minha vida, na vida da minha irmã, ou quando a minha mãe vem falar alguma coisa, e nesse meio do caminho aconteceu, minha mãe foi roubada, mas o inimigo, Deus está trabalhando na paciência da minha mãe, na perseverança da minha mãe. Deus está confundindo o inimigo todo ali, o arraial do inimigo, eles estão se pegando, eles estão matando um ao outro, e minha mãe está cantando o hino da vitória, atravessando do outro lado, minha mãe está lá no meio do caminho, um arraial do inimigo. Hoje chegou a notícia que eles estão todos se matando. Eu falei, mãe, glória a Deus! Chegou o tempo da vitória. O inimigo tenta de dia e de noite na minha vida, na vida da minha irmã, mas a gente tem pisado na cabeça da serpente. No final, o que governa a terra, todo mundo pensa que é Lula, que é o Bolsonaro, que é isso, que é aquilo. O governo vem do alto. É ele que estabelece, a última palavra é dele. Amém. Deixa Deus governar a sua vida. Sabe, você vai viver andando atrás do teu rabo, você vai rodar, e no final das contas, você vai só atrasar o processo, porque no final é a vontade de Deus que vai prevalecer. É boa, perfeita e agradável. E ela é boa, perfeita e agradável. Faz um favor para o céu, gente. Faz um favor para o céu. Colabora. Só crê. Só facilita. Pelo amor de Deus, deixa os atribulados, os endemoniados se matarem. A gente que é crente, se você não entende da forma que eu entendo, você está perdendo tempo. Tem um monte de coisa para Deus entregar na sua mão. Tem um monte de conquista aí para mim e para você. Você vai cruzar o braço e deixar o inimigo vencer. Simplesmente porque, eu não entendo. Se hoje você tiver alguma dúvida, Jesus falou. Com os meus filhos, eu falo claramente. Amém. Amém. Tomar posse da palavra de Deus. Amém. Amém. Rogério, posso falar uma coisa? Claro. Que desde o início você está falando, né, de frutificar, dos frutos, dos passos, então para chegar no fruto. Só que o fruto, ele não para em si. Porque hoje mesmo eu estava pensando, hoje eu abri uma mamão e eu fiquei pensando, o que tem dentro desse mamão? Uma floresta inteira. Dentro do mamão tem uma floresta. Então o fruto, ele não para em si, porque ele continua por si só, gerando frutos e mais frutos, porque a gente não tem sementes. Sim. Por isso que Jesus, ele fala, aquele que está dando fruto, ele vem e poda. Para que você continue frutificando, não pode parar. Amém, gente? Alguém tem uma dúvida de como vai frutificar, ou como fazer? Aí na internet tá tudo bem? Vai. Eu tenho, Rô. Fala, meu amor. Acabou de ler a minha mente, eu perguntando, meu Deus, como que eu vou entender, como que eu vou fazer, como que eu sei qual que é o meu fruto, me ajuda. Justamente, por isso que você tem que buscar. Esse é o teu secreto. Você vai ler a Bíblia, você vai orar. Você sabe qual estação você está. Então, assim, você sabe qual é o momento da vida que você está vivendo. Então, você vai procurar na Bíblia o que é que as pessoas que estavam vivendo exatamente o que você está vivendo agora fizeram. Qual a palavra? Então, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Lá no Salmos 23, ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá no Salmos 34, ele diz assim, muitos terão fome, mas aqueles que confiam no Senhor não terão fome. O Senhor vai multiplicar. Então, eu vou pegar essa palavra e vou trazê-la para a minha vida. E todo dia eu vou começar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, hoje traz o sustento, hoje traz a situação, traz a provisão. O Senhor está aqui, está me ajudando. Não é no dia seguinte, você vai ler lá a tua palavra que diz que muitos terão fome, mas aqueles que confiam no Senhor. Então, eu estou aqui para declarar sobre a minha vida, a minha casa, que eu não terei fome, que o Senhor vai me sustentar. Senhor, me mostra qual é a porta que o Senhor tem para mim. E ali você vai começando a gerar.
né? Existe o tempo, por isso você precisa permanecer. Mas você que gera isso. Então, qual estação que você está vivendo? Qual é o problema que você está vivendo? Ah, não estou vivendo, estou no tempo da colheita. Estou igual a Rogério. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, precisava de um tempo de colheita na minha vida. Então, o que você vai fazer diante disso? Busca até que o Espírito Santo fale com você. O problema é, vai passando o tempo e muitas vezes a gente não está ouvindo, passa um dia, 2, passa 3, passa 4, passa 5, e assim, e Deus não fala, né? Eu já contei aqui para vocês, eu fiquei 40 dias, às 3 horas da manhã, orando no banheiro, de madrugada, para o meu marido não acordar, eu ia para o banheiro, Deus não falou nada, e eu achava que eu estava orando dentro do banheiro, eu falei, Deus... 40 dias só pode ser por causa do banheiro, é um lugar que não te agrada. Você e a Pri contando que Deus tinha falado, o outro falando, uma menina da internet falando que Deus falou com ela, e foi 40 dias e o Espírito Santo não falou nada. Virou o ano, Deus mudou a chave, e aí ele começou, vral, e eu vivi o melhor ano da minha vida na pandemia. Plantei no banheiro às 3 da manhã. Em Deus. E colhi 40 dias. Né? Então, assim, aí que tá. O inimigo tem que ver que você é imbatível nessa área. Por isso que eu perguntei, você começou alguma coisa que você não termina? Isso é oração. Você começa a orar, você começa a pedir algo, dali a pouco você já está perdido, você já está indo para outro lado. Sabe, seja específico, tenha foco, permaneça. O Carlinhos, gente, vocês estão vendo ele aqui, mas foram 12 anos orando por esse homem. 12 anos. Ele viveu o milagre, ele viu minha filha ressuscitar. Mas ele não entendia. 12 anos. Estou colhendo fruto. Você não pode parar no meio do caminho. Tem que continuar até Deus falar qual é a direção para você. Amém? Então, vamos orar. Alguém quer perguntar alguma coisa que eu falei na internet? Eu não falei aqui. Não? Então, põe o louvor bem baixinho. Pode ficar sentado, feche os olhos. Vamos orar para que essa palavra entre no seu coração e faça morada. Vamos orar para que você verdadeiramente saia daqui com coragem para fazer isso. Que no meio do caminho, nas aflições da vida, que a parábola diz sobre isso, que nas aflições a semente não deu fruto. Por quê? Porque o semeador a semente não deu fruto, porque aquele semeador não perseverou. Né? Então, vamos orar para que você tenha a direção do alto, você tenha foco, você tenha a certeza daquilo que você quer para o seu ano de 2024, para que você tenha sabedoria para aquilo que você vai plantar para você colher. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Eu não tenho dúvida dos teus planos perfeitos, eu não tenho dúvida, Senhor, dos teus desejos, os desejos do teu coração para cada família representada aqui. Eu não tenho dúvida, Senhor, da vida em abundância que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Eu não tenho dúvida das sementes que cada um já recebeu do Senhor. Todo mundo aqui, Senhor, tem uma semente que o Senhor entregou. Todo mundo aqui tem habilidades, tem dons, tem talentos que não são deles, são do Senhor. Senhor, eu oro pedindo para que nenhum daqueles que o Senhor já trouxe semente, que as sementes morram, que sejam enterradas, sem talentos, sem dons, mas que toda semente, Senhor, seja plantada numa terra boa, e que ela possa dar frutos a 100 por 1. Senhor, muitos aqui não sabem nem a estação que estão vivendo. Eu oro, Jesus, pedindo que, através do teu Espírito Santo, o Senhor, com aquele toque suave, com o seu jeitinho, Jesus, mostra aos teus filhos, Pai, qual a estação, o que eles têm que fazer, a direção, porque o Senhor tem expectativa em cada um de nós colher frutos,
O Senhor está pronto para abençoar, derramar o orvalho do céu. O Senhor é o Deus que tem prazer nos nossos frutos. O Senhor é o Deus que tem prazer em ver o nosso cálice transbordar. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga uma palavra revelada, para que o Senhor fale a direção para os próximos passos. Senhor, aqueles que ainda precisam finalizar coisas com o Senhor, finalizar coisas na família, pedir perdão, quebra todo o coração endurecido, Deus. Eu oro para que o Senhor vai quebrando todo o espírito de confusão, de divisão. Traz, Senhor, a união nas famílias, Pai. E aquilo que tiver que partir da gente, que sejamos os primeiros a oferecer a outra face. Pai, em nome de Jesus, se fizemos algum voto ou prometemos algo ao Senhor, não nos deixe sair desse ano sem cumprir aquilo que nós prometemos a Ti. Nos ajuda a sermos fiéis no pouco, para que sobre o muito o Senhor nos coloque. Nos ajuda, Senhor, a sermos excelentes com os compromissos do reino. Nos ajuda a não sermos irresponsáveis. Nos ajuda, Senhor, a não trocar aquilo que é santo, aquilo que é puro, por coisas profanas e por bobagens desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos portas abertas financeiras, para que quando prosperarmos, nós possamos dizer que foi o Senhor o bom semeador. Multiplica aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nos tira no lugar de marasmo, nos tira do lugar onde não estamos frutificando, nos ajuda a irmos além. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, te agradecendo. Eu oro, Senhor, consagrando o nosso ano de 2024 nas tuas mãos. E que o Senhor venha. Venha, Senhor, e que as pessoas vejam o seu nome sendo glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente, antes de se ligar aqui na internet, amém? Que a Marcinha vai orar com a Vaiane e pelos pedidos de oração aí. Só quero dar 2 recadinhos, tá? Primeiro, a festa da célula. Comece a gerar em oração para aquele que ainda não, da sua família, o seu marido que não está vindo, para que você leve ele para essa festa, para que ele possa participar com a gente. A gente vai fazer um ato profético lá, vai ser na casa da Didi, a gente vai fazer uma fogueira lá, leva os seus pedidos de oração, você vai orar com o seu marido, com a sua família, e vai entregar esses pedidos ali, a gente vai queimar aqueles pedidos no fogo santo de Jesus. O Lucas vai trazer uma palavra profética para a gente, para o nosso ano de 2024. Então, coloque em oração, tenha expectativa para esse dia e vem comemorar com a gente, tá? E o segundo recado é que o chá de bebê, a gente está organizando um chá de bebê para o Lucas. Que dia que é mesmo, Rose? A Rose está organizando, vai ser dia 23. Eu pensei da gente fazer, vai ser aqui em casa, no Casa Michele, a gente vai fazer uma surpresa. E ele já sabe, tá? A Miki não sabe. Aí eu pensei assim, vamos levar alguma coisa, fralda. Depois, eu fui na minha irmã ontem, ela já deu 3 caixas, que se aquele menino tiver 3 filhos, ele não vai usar tudo aquilo que a minha irmã deu para o menino. Então, zeramos aí nas roupinhas. Ele é da Igreja da Assembleia de Deus. A Assembleia, todo mundo se reúne, dá fralda, dá perfuminho, shampoozinho e dá alguma coisa. Como aqui, ele não vai ter como trocar, se cada um trazer alguma coisa, eu pensei em a gente dar ou uma oferta financeira para ele, cada um dá o que quiser. O pacote de fralda custa 30, nem sei quanto custa o pacote de fralda. Bem mais. Bem mais? 30. É? Mais 100. Gente, bem. Bom, pacote de fralda custa isso, você já ia comprar um pacote de fralda, então oferta aí na vida dele, porque aí ele compra o que tiver faltando, ou a gente faz uma lista de presente em alguma loja, e aí ele vai e compra. O problema é fazer lista, ainda mais final de ano. Já foi.